estamos de volta para continuarmos batendo aquele papo com André Bernardo e Cíntia Lopes sobre a seguir cenas do próximo capítulo. E eles vão contar pra gente agora como é que começou isso tudo, entendendo? Já que foram pessoas aqui da faixa e saíram para o campo literário, né? E, enfim, trouxeram essa obra aqui pra gente. Vamos lá, André. Vamos lá, Cíntia. Como é que começou isso tudo? Como é que foi esse processo? Vamos lá. Tem um livro que eu gosto muito que se chama Por Dentro do Rock, do Bill Flanagan. Nesse livro, Bill Flanagan ele entrevista os grandes astros do rock internacional, Paul McCartney, Mick Jagger, Bob Dylan. E nesse livro ele pergunta, né, como surgiram as ideias para as grandes músicas. E eu convidei a Cíntia porque a ideia era, em vez de entrevistar os grandes astros do rock, era entrevistar os grandes astros da teledramaturgia brasileira. Tornou assim uma dupla imbatível. Os grandes astros da teledramaturgia brasileira, né? Como surgiam as ideias, como criavam os principais vilões, como nasceram os bordões famosos. Aí eu convidei a Cíntia para essa empreitada aí. O que geralmente acontece é que os atores é que sempre estão na linha de frente, né, sobre os holofotes. E não os autores, porque quem escreve os livros, aqui ó, seguir cenas do próximo capítulo, a gente reuniu nesse livro os 10 maiores autores em atividade de teledramaturgia no Brasil. Então temos entrevistas com Aguinaldo Silva, Benedito Rui Barbosa, Carlos Lombardi, Gilberto Braga, Glória, Lauro César Muniz, Manuel Carlos, Silvio de Abreu, Valcir Carrasco e Walter Negrão. Esses são, sem dúvida, são os mais ativos, os mais importantes autores de teledramaturgia no Brasil. E é um projeto inédito exatamente por isso, por essa reunião, porque eles falam, eles explicam a forma de trabalho, cada um tem uma peculiaridade, um jeito de escrever novelas, uns trabalham em equipe, outros trabalham sozinhos. Então, conhecer esse processo, conhecer como acontece nos bastidores é que é o bacana, é o diferencial do livro, né? Diferentemente de você entrevistar um ator ou um diretor, né? Que quem pensa, quem elabora, quem faz e os atores executam, mas todo esse processo surge da cabeça dos autores. Muito legal. Porque a grande mágica da telenovela começa no papel, começa na tela em branco, né? Eles até se policiam muito porque são cerca de 35 páginas para serem produzidas por dia. E eles se obrigam todos os dias a produzir essas 35 páginas. Um dia que seja que eles não produzam essas 35 páginas, no dia seguinte eles vão ter que produzir 70, e assim sucessivamente. Porque há toda uma gama de profissionais, desde os atores, diretores, produtores, esperando o capítulo chegar na emissora para dar andamento àquela grande fábrica, que não pode parar. E ter esse espaço, por exemplo, dentro da própria faixa para fazer um lançamento de livro de vocês, que são ex-alunos, o que vocês acham disso? Como é que é essa coisa para vocês? Eu sou ex-aluna da faixa, André também, eu me formei em 2000 e foi muito bacana, né, quando surgiu o convite de vir ao lugar que a gente estudou, onde a gente se formou, falar com o público, falar sobre esse nosso projeto, um projeto que demorou 4 anos para ser feito, entre entrevistas, pesquisas, arquivos também, muitas fotos, busca de arquivos. Então, foi um longo processo, né? A cada entrevista que fazíamos, assim, havia sempre a necessidade de atualizar, porque em função, eles estão sempre em atividade, né? Então, para o livro sair quentinho e com todas as informações, demorou em função disso também. E para sair também um trabalho bem acabado, editado pela Panda Books, bem bacana. O que eu acho interessante é que o Aguinaldo disse recentemente que dos 10 maiores autores, pelo menos 5 já passaram dos 50 anos, né? Ou seja, nós não sabemos se eles continuarão em atividade daqui a 5, 10 anos. Ou seja, essa fábrica que não para nunca precisa de novos autores para continuar produzindo novela. E é interessante observar que muitos desses autores, eles começaram como jornalistas, né? O próprio Aguinaldo Silva, o Benedito, o Valcir Carrasco. Quem sabe se numa instituição com uma faixa também futuramente não vai sair um grande autor de novelas, né? Desse time da nova geração, você destaca quem? Você tem uma pessoa assim, tem um autor que vocês hoje apostariam? Eu sei que todos eles é uma briga de cachorro grande, mas
Você destacaria alguém hoje? Dessa nova geração. Essa nova galera que está escrevendo aí. Eu acho que o nome que eu destacaria é o João Emanuel Carneiro. Ele não está entre os 10 mais, porque, não desmerecendo o trabalho dele de forma alguma, mas ainda falta, comparando a estrada, tempo de carreira e de serviços prestados à telenovela no Brasil, ele não está incluso. Porém, é um autor novo, um cara que veio do cinema, foi roteirista de grandes filmes, em novelas ele fez A Favorita, foi um grande sucesso recente, também fez Da Cor do Pecado, que é a novela mais vendida atualmente para o exterior, ela já foi vendida para 100 países aproximadamente, então ele tem... Batendo, inclusive, Escravizaura? Isso. Escravizaura, Terra Nostra. Como é que eu sou mineiro. Novelas que estavam sempre, né, lá no topo de vendas para o exterior. Ele, com Da Cor do Pecado, ele conseguiu essa proeza. Ele é o autor que ocupa esse primeiro lugar no ranking atualmente. E, enfim, ele é um cara, eu assim, apontaria o nome do João Emanuel. Ok. André. E aí, André Bernardo e Cíntia Lopes. Esta obra aqui é filha única ou vem mais coisa por aí? Calma. Você vai responder depois dos comerciais, cara. Ok. Estamos aqui com André Bernardo e Cíntia Lopes, que agora vai responder a pergunta que eu tinha feito para eles antes dos comerciais. Esta obra aqui é filha única ou vem mais coisa por aí? Não, eu e a Cíntia, a gente está pensando em dar um irmãozinho para seguir cenas do próximo capítulo. Mesmo porque algumas pessoas que leram o livro, gostaram do livro, têm pedido mais perguntas, mais curiosidades. E como a linha do tempo que abre o livro vai de 1950 até 2010, as novelas mais recentes, Viver a Vida, Ribeirão do Tempo, Passone, ficaram de fora. Então, no futuro aí não muito distante, a gente pretende relançar uma continuação aí do A Seguir Cenas do próximo capítulo. Curiosidades do livro, cara. Vocês devem ter 1 milhão de coisas, assim, sabe? Para contar pra gente, enfim. Curiosidades, assim, aquelas coisas que acontecem com os autores, o fato de repente, algum deles ter se acidentado e a obra não pode parar, enfim, você tem que seguir, tem que continuar o sucesso. E aí, como é que é essa coisa? O Silvio, no livro, ele conta uma história muito bacana, que na época de Guerra dos Sexos, o Paulo Altran ele teve que ser internado às pressas no Instituto do Coração para colocar 4 pontes safena. Ele ligou para o Silvio falando que não poderia gravar naquela semana, né, que estaria impossibilitado. O Silvio ele até brinca no livro, né, que em vez de desejar melhoras, perguntar como é que ele estava, perguntou, mas vem cá, não dá nem para gravar um off? Não dava para gravar um off, ele estava a caminho do hospital. E o Silvio brinca, né, que toda novela dele sempre acontece um imprevisto qualquer e algum membro da novela adoece. Aí você tem que reescrever os capítulos porque a fábrica não pode parar, né? Recentemente o próprio Silvio também passou por uma situação dessas, em Belíssima, a personagem da Glória Pires, a atriz, ela teve um problema de saúde e tal, não pôde gravar por várias semanas e a personagem dela, ele ficava transferindo, mudando a personagem de uma clínica de repouso para uma outra e fazendo esse jogo com uma dublê. Aí ele ligava, e aí, ela já pode gravar? Não, ainda não pode, precisa fazer exames de sangue e tal para confirmar. Ele, ai meu Deus, então ele transformava, ele ficava mudando a personagem de clínicas para tentar passar o tempo, né? Me diga uma coisa, já aconteceu de morte de ator? Já. Uma das histórias que a gente comenta no livro foi na novela O Primeiro Amor, do Walter Negrão, que o Sérgio Cardoso ele faleceu no meio da novela, faltando acho que 70 capítulos para a novela acabar.
E a solução encontrada foi substituir o Sérgio Cardoso pelo Leonardo Vilar, que ele tinha mais ou menos a mesma altura, o mesmo corpanzil do Sérgio Cardoso, e foi feita a substituição em cena de um ator por outro, mas volta e meia acontece um imprevisto desse, sim. E o povo, assim, na rua, acontece, por exemplo, de ficar aborrecido com um determinado autor, falar, pô, aquele cara, enfim, ter discussão na rua com um ator. Demais. Acontece isso? O Gilberto Braga, inclusive, tem uma história ótima, que ele fala que quando a novela não está bem, que ele leva a bronca até do porteiro. Pô, seu Gilberto, essa cena não foi legal, esse desfecho não foi bacana. E, inclusive, eles levam broncas também do público quando a novela não é deles também. Então, o Silvio de Abreu, por exemplo, já foi parado em São Paulo, com uma fã reclamando da novela que estava no ar, que não era dele, era do Benedito Rui Barbosa. E as pessoas fazem essa certa confusão, assim, um pouco confundem e tem histórias engraçadíssimas, né? O Agnaldo conta uma vez que ele foi perseguido numa livraria por uma senhora. O senhor tem que parar de fazer maldades, sabe? Isso que o senhor escreve, aquela personagem, ela não presta, que isso, que aquilo, ele muito sem graça, tentando se desvencilhar da mulher e ela atrás. O Negrão, ele fala uma coisa muito bacana no livro, que no Brasil, se existem 180 milhões de técnicos de futebol, também existem 180 milhões de autores de novela. E da mesma forma, como a escalação de um time, a seleção do Dunga, por exemplo, não agrada a todo mundo, o final de uma novela, por exemplo, também não agrada. Puxa, mas fulano acabou assim, poderia ter acabado assado e tal. Todo mundo entende um pouquinho de novela e todo mundo acha que o desfecho da novela poderia ter sido melhor do que foi. Diferente e tal, né? Não consegue agradar todo mundo. Legal. Olha só, eu quero agradecer muito a vocês pela presença, enfim, pela obra, entendendo? E que isso aqui seja o primeiro de muitos que eu tenho certeza que vão vir por aí. Queria deixar, assim, a despedida de vocês, que vocês, enfim, mandassem a mensagem para a galera, enfim, da faixa, de todo o Brasil que está aí vendo a gente. Bom, o recado que eu tenho para dar para os alunos da faixa, para os outros universitários, é que vale a pena insistir num sonho, vale a pena você se dedicar, você correr atrás. No nosso caso, o livro A Seguir Cenas do Próximo Capítulo, eu e o André, a gente demorou 4 anos para realizar esse projeto. E mesmo assim saiu do jeito que a gente queria, editado por uma editora bacana, que cobre esse segmento. Então, o negócio é não desistir. São muitas dificuldades, mas vale a pena porque depois que você vê o material pronto e as pessoas gostando e o retorno disso, é muito gratificante, né, André? Bastante. Como eu já tinha falado antes, né, alguns dos maiores autores de novela hoje começaram a carreira como jornalista. E se você, que é hoje estudante da faixa, que sonha amanhã ou depois também enveredar pela teledramaturgia, eu acho que ler esse livro pode ser um bom caminho, porque a gente também teve muita preocupação de pegar dicas com quem faz novela há muito tempo, com quem escreve novela. Quais são as principais dicas para quem está começando? Aí fica o recado. Se você é jornalista e sonha amanhã ou depois se escrever novela, pode ajudar e muito. Ok, pessoal. Obrigado, André. Obrigado, Cíntia. Até a próxima. Tchau.